Aleluia! Aqui nessa terra temos que celebrar. Eu só não te escolho pra ter os desejos aprovados. Aleluia! Obrigada, irmãos. Eu quero agradecer a Deus, principalmente, todo mundo tem feito por mim, né? Apesar de eu estar com a muito tempo. Mas o Senhor, Ele não tem tirado de mim essa vontade de louvar a Ele. Está sempre adorando ao Senhor, porque Ele é digno de tudo, de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. O Senhor, muitas vezes, quando eu vou louvar em alguma igreja, né? Muitos, assim, eu estou falando assim, de comparação. Acham que eu estou me gloriando, glorificando, vocês entendem. Mas, irmãos, de coração, eu louvo para o Senhor. Eu realmente louvor foi algo que Deus me deu, não foi eu que pedi. Foi Deus que me deu. E eu agradeço ao Senhor por ter me dado essa coragem. Porque eu era muito tímida, tinha muita vergonha. Eu me tremia toda. Mas agora, as irmãs, assim, que as meninas que querem louvar o Senhor, que têm vontade de louvar, ora, Senhor, peça a Ele um dom. Se quem já tem dom, peça mais ainda. E coragem. Coragem para me louvar. Você precisa ser corajoso. Coragem para vir para a igreja. Coragem. E é isso que o Senhor tem falado agora no meu coração. Coragem, porque do jeito como eu louvo, muitas vezes não é aceito por algumas igrejas, né? Porque assim eu sou, assim Deus me fez. E eu quero agradecer muito a Deus por Ele ter feito assim do jeito que eu sou. E agradecer muitas irmãs por terem recebido. Amém. Obrigada, irmãos, também, tá bom? Glória a Deus. Muito feliz por estar aqui. No século de paz, glória a Deus. E a honra seja para nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu agradeço a Deus por a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a palavra do Senhor. Amém. Dizer também isso com gente alegre. Poder estar mais uma vez na igreja. Poder participar mais uma vez aqui prestar o culto, louvor, a oração ao Todo-Poderoso de vocês. Deixa o versículo Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Diz assim: todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Provérbios 19 vai dizer: o homem considera o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. E o Senhor é bom e aprovou que estamos aqui hoje mais uma vez. Todos sabem e agradecer desde já todos que nos ajudaram muito, sabe? Em oração, Deus tem nos dado força para poder prosseguir. Dizer, às vezes parece que está tudo bem, mas às vezes bate um pouco de angústia, um pouco de tristeza, mas logo a gente recorre ao Senhor e passa. Mas essa é a nossa vida, né? Deus disse aos jovens que estavam diante do rei, que era para adorar a ele, se não quiser lançar no fornalha. Deus não disse que ele vai vir no fornalha, mas garantiu que ele não põe eles na fornalha e livrou. E aprove Deus que nos guiou e nos permitiu estar de volta aqui, participar da igreja e com todos, e tudo está na direção dele. Isso reforça mais uma vez que aquele que se entregou a Cristo é Deus que guia, é Deus que firma os seus passos. E às vezes
Nós devemos confiar mais em Deus e crer que aonde Ele nos leva, Ele tem já tudo preparado, o caminho já está feito e preparado. Eu quero dialogar com o pastor para fazer as apresentações e eu agradeço a minha oportunidade. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe todos os nossos irmãos, jovens, a potencial. Deus abençoe nossos irmãos também. Em nome de Jesus, conosco, nós estamos juntos. Deus abençoe a grande sua esposa, sua mamãe, nossa alegria, e a irmã da nossa educação. A gente está recebendo essa família abençoada nessa noite, nesta noite. A igreja está vindo de repetir em nome de Jesus. Para juntos nós adorarmos o nome do Senhor na presença da tua santidade. Por Jesus, por irmão Francisco, por Ana, esse dia bastante chuvoso, né? Fica até difícil ficar, né? Mas estamos aqui nessa noite para orar com o Senhor. Nosso pé, nós devemos receber o nosso irmão como caráter a nós, a mensagem para os nossos corações, convidado pela nossa mocidade, pelo nosso grupo eleitoral, né? Inclusive pela nossa mandada, uma cidade, que é o governo de Deus, já orado por ele, o qual já fez parte dela. Não passa agora, Deus abençoe. Eu estava vendo aquele menino, Ismael, eu comentei com o pai. Faz uma maravilha, Ismael. O que aconteceu com o menino, irmão? Jesus, não é, Deus? Igual assim, Ismael. Eu vi você, irmão, quando eu era jovem. Mas Deus, pedindo a tua glória, a tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão José, por verdade. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Feliz, agradecido aqui pelas boas-vindas. Abra vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo número 10. Quantos irmãos abrem, eu quero externar minha gratidão aqui ao pastor Paulo Zé por ter nos agraciado aqui, aos líderes aqui da mocidade, agradecendo Pedro Tiago, também Josué, Cleiton, Deus abençoe, obrigado, Fabiano, também, nosso presídio irmão Geraldo, e agradecendo a igreja pelos boas-vindas, agradecer a minha família que está acompanhando aqui, eu me sinto mais à vontade. Embora todas as vezes que subo ao altar da igreja do Senhor, é sempre com temor e tremor. E o dia que acabar esse temor e tremor, é o dia mais perigoso para alguém que prega a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, começa dizendo assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Diga, orava a Deus. Orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por nome Pedro, ou sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar,
ele te dirá o que deves fazer. Senhor, aqui está a tua palavra, aqui está a tua noiva. Não permita, Senhor, que eu venha falar nada que não vem da tua parte. Mas, Senhor, tudo aquilo que o Senhor trazia ao meu coração, que eu seja fiel à tua palavra. Pai, nós oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Quero externar minha gratidão do meu irmão Valdir, vive por aqui, também está por aqui, Deus abençoe. A todos os irmãos, né? A todos os irmãos em geral. Eu digo que bate um frio na barriga, além da tremedeira nas pernas, porque essa igreja, além de ser bem ensinada já pelo pastor Paulo Sérgio, aqui os obreiros mais fraquinhos estão terminando o curso médio no Ibaté de Teologia, né? Um deles aqui, o Fabiano, a irmã Isabel, a irmã Josiane. Então, qualquer coisa que eu disser, eu já vou, ele fala assim, eu acho que esse me faltou a aula, ele não teve eles não teve não. Quando eu faltava a aula por alguma razão, eu perguntava para eles não abriam o livro, não, já dizia a resposta é essa, tal, livro tal, versículo tal, e assim por diante. Então, percebe que você não pode faltar muito, mas a gente nunca vai saber tudo, tá? Eu confesso, pastor, o senhor estava também, a igreja que estava no grupo de ensino na outra terça-feira. Eu já li o livro de Salmo, de Samuel, algumas vezes, porque todos nós somos apaixonados pela história de Davi, aquela coisa toda, Saul. E o pastor leu um versículo que dizia que Saul quebrou a cara, perdeu o reinado, no segundo ano de reinado, foi rejeitado por Deus. E eu pensava, porque quebrou o local, sempre a pessoa dizia, né? Ele pegou, esperou Samuel, quebrou o local de amargura antes de dizer, porque enterrou 7 dias e ainda não orei. Ele só fez aquela besteira porque ele não tinha orado. Então, eu falei, vou ler de novo, onde é que está escrito isso que o pastor está falando? Eu fui lá, conferi, e lá está dizendo. Ele esperou Samuel 7 dias do lado, esperando para Samuel entregar o sacrifício. Mas ele não tirou nenhum momento para falar com Deus. E o pastor nos trouxe a reflexão aquele dia, que o maior erro dele não foi nem queimar o sacrifício. O erro dele é porque ele não orou. E geralmente quando a gente não ora para tomar decisões, vai fazer besteira. A probabilidade de fazer a coisa errada é muito grande. E aqui, a leitura que nós fizemos hoje conta a história de um homem chamado Cornélio, que morava na cidade de Cesareia. E para os irmãos entenderem, deixa eu ver aqui o relógio, também tem? Aqui tem. Eu preciso correr quanto tempo para chegar onde eu preciso. Cesareia era uma cidade grande, uma cidade portuária, e ela levou o nome de Cesareia por causa de Augusto César, um dos heróis chamado Augusto César. Então eles quiseram homenagear esse homem, aí colocou a cidade de Cesareia. Nessa cidade, de ser portuária, era uma cidade também, como antigamente, então só para vocês entenderem, que antigamente não existia estrada, asfalto, nem asfalto nem estrada aberta. Naquele tempo era tudo por água. Então, o lugar onde tinha um porto, geralmente tinha uma grande segurança, porque geralmente ali também os pessoal chegavam, os ladrões, para saquear, para roubar as pessoas. Então essa cidade era mais visada por bandidos. Por motivo de segurança, Cesareia é um lugar onde tinha uma legião de soldados. Inclusive a palavra legião vem justamente de soldado, tá? O pessoal fala legião de demônio, é só para som, é porque uma legião é 6.000 soldados. Então, quando falava tem uma legião de demônio, quer dizer que tem 6.000 demônios. Eu quero contabilidade, com facilidade, contabilidade, mas a legião vem de soldado, não vem de demônio. Demônio é porque demônio tem nada, né? Demônio só tem uma coisa que ele tem, a paternidade da mentira. A única coisa que ele tem, não tem mais nada. Se tem um cabo lascado, é o tal do demônio, não tem nada. Então, essa questão de legião vem de soldado. Então, o soldado romano naquela cidade de Cesareia, eles tinham uma legião de soldados. Só que essa legião de 6.000 soldados, depois era classificada em pelotão de 1.000 e depois em pelotão de 100. Então, quando tinha um pelotão de 100,
quem era comandante desse pelotão de 100 levava o nome de centurião, que era alguém que comandava 100 soldados. Quantos estão me ouvindo? Digo amém. Então esse homem, a Bíblia está dizendo que ele era centurião da corte chamada italiana. Aí agrava um pouquinho mais, porque esse homem, quando o pessoal vieram de Babilônia, antes de Babilônia um pouquinho, quando Alexandre o Grande conquistou Babilônia, então ele libertou as pessoas para voltar para suas casas. Então ele não ficou preso, porque o que ele fazia era obrigar as pessoas a aprender a cultura grega. Era a única coisa que ele queria. Você também pode trabalhar, não precisa apanhar, não precisa nada. Agora você vai aprender o grego. Foi antes que todo mundo aprendeu o grego. Até então, lá em Babilônia se falava aramaico e cá se falava em hebraico. O povo hebreu falava hebraico e lá em Babilônia era aramaico. Ele colocou a cultura grega. A única coisa que se perdeu ao longo do tempo de Alexandre o Grande foi a linguagem, ou seja, você falar o grego. Então o pessoal parou de falar o grego, cada um pode falar a sua língua. Só que a cultura grega, a dança, a arte, tudo, a pintura, tudo vem da Grécia, tudo é grego. Só que geralmente quando eles se libertaram, então tinha muitos soldados judeus que se converteu ao romano. Ou seja, se você é judeu, mas você não quer arrumar problema, você é um soldado, eu não pegava para ser soldado romano. Não tinha soldado romano que era judeu. Não tinha problema de ser judeu. Ele é judeu, é soldado romano, atendia as ordens de Roma. Mas nesse caso de Cornélio, não, ele era italiano, ele não era um judeu que cuidava. Então assim, totalmente fora dos costumes. A Bíblia vai dizer que quando esse homem foi orar na hora nona, esse homem estava na hora nona orando. Mas ele não era crente, ele não era judeu, ele não era nada, ele era extremamente nada, porque o primeiro gentil que sobreviveu a Cristo. Por quê? Porque ele não era, ele era o gentil dele. Só que ele, acompanhando todo aquele movimento do Pentecostes, e a história de Jesus que chegou nos quadrantes, ele começou a orar também ao Deus do céu. Um homem que não era crente, não era nada, religiosamente, começou a orar, ele e a sua família. Então ele foi na hora nona, mas é porque os judeus oravam 3 vezes ao dia. Ele orava às 9 da manhã, que era para chamar a primeira hora, aí meio-dia, e a hora nona que ele chamava era porque era turno de 3 em 3 horas, e daria às 3 horas da tarde. E esse homem está orando, e quem foi visitar ele? Um anjo do Senhor. E disse que ele é um homem piedoso. Ele saía para trabalhar, quando ele tinha uma condição financeira, ele já saía com as moedas no bolso. E ele saía ajudando todo aquele pobre que ele encontrava no caminho. Em outro texto, que dá tempo de decorrer agora, eles vão dizer o seguinte, que eles ajudavam o povo judeu que era pobre. Então ele tinha tanta convicção de que Deus estava com aquele povo, que ele fazia esmola ao povo judeu pobre. Ele ajudava. E a Bíblia diz que as esmolas dele chegou ao Senhor. Você lembra que tem um versículo que fala assim, Deus falou para Abraão, eu abençoarei todo aquele que te abençoa. Cornélio entrou nesse aí. Não era crente, não conhecia Jesus, mas ele entendeu e falou, vou abençoar esse povo. Então tudo ele topava um pobre judeu, ele ajudava. Todos os dias. E todos os dias ele orava ao Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Num desses dias, o anjo chegou e falou para ele, olha, as suas orações e as suas esmolas têm chegado no trono de Deus. E aí ele disse, agora você vai lá, fala com o filho, e faça tudo o que ele vos disser. E nesse mesmo instante, que eu preciso correr para terminar, que já estamos terminando, nesse mesmo instante,
Pedro, meio-dia na verdade, Pedro, do outro dia, ele mandou o pessoal ir atrás de Pedro. Pedro estava em Jope, e ele chegando, antes de chegar em Jope, ia dar meio-dia, tinha horário de Pedro orar. Então, assim como ele orava, não era só ele, era todo o povo judeu até hoje, ora, às 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Então, no dia anterior, 3 da tarde, o anjo falou com ele, e ele mandou o pessoal ir atrás, e o pessoal já estava chegando na casa de Simão Curtidor. Aí foi a hora de Pedro orar, deu bem a hora de Pedro orar, meio-dia. Quem estava orando dessa vez? Pedro. Aí Pedro teve uma visão, enquanto ele foi fazer a oração, de uns quadrúpedes que vinha do céu, um lençol, vinha do céu amarrado nos 4 pontos, trazia aquele negócio, porco, algum animal imundo que eles não comiam. Por quê? O Pedro, como ele era judeu, de natureza, de sangue, de nação, enfim, ele atendia a lei mosaica. E a lei mosaica tinha 2 leis nela, que uma era a lei moral e a outra era a lei cerimonial. E na lei cerimonial proibia comer um monte de coisa. Então quando ele viu aqueles bichos, ele falou assim: não, eu não posso comer isso não, o que é isso? E Deus falou assim, o anjo chegou para ele, coma, pode comer. Ele falou, não como, jamais coloque um negócio desse na boca, esse negócio é imundo. E o Senhor falou para ele assim, ó, não diga que é imundo, porque o Senhor já santificou. Cornélio entendeu, ou Pedro entendeu, que o Senhor estava falando com ele, só não entendia do que se tratava. Aí Pedro levantou da oração e o anjo do Senhor falou assim, olha, vem aí 3 homens chegar na sua porta. Era o pessoal que Cornélio tinha mandado, e você acompanha eles. E lá teve o desenrolar da história, e Pedro ficou sabendo porque é que o Senhor colocou aqueles animais imundos e disse que ele já tinha santificado. Porque lá Pedro perguntou, o que é que você mandou eu vir aqui? E ele contou a história que nós já falamos, porque o anjo do Senhor apareceu lá e contou. Inclusive essa história do anjo é contada 4 vezes. Uma vez Cornélio conta, outra vez eles contam para Pedro o que aconteceu, outra vez Pedro vai ter que contar lá em Jerusalém essa história, se explicar por que é que ele teve coragem de batizar um homem que não era judeu, um gentio. Amados, a história de Cornélio e de Pedro você conhece de cor. Eu precisava de trazer até aqui porque existe um grande mover da parte do Senhor nos últimos dias. Todos nós queremos vitória, todos nós queremos algo bom da parte do Senhor, mas nos últimos dias tem batido um cansaço muito grande e nós estamos com dificuldade de orar. E eu sinto muito dizer, não tem outro meio. Queria tanto que o Senhor criasse uma outra alternativa, mais fácil. Antigamente, o pessoal andava a pé, depois veio um cavalo, veio uma bicicleta. Meu Deus, fiquei feliz com a minha bicicleta. Bicicleta, para quem está a pé, a bicicleta é uma coisa boa demais. Depois da bicicleta, eu falei, a bicicleta, eu dou uma moto, pensa em irmão. Uma moto, para quem está na bicicleta, meu irmão, melhor coisa é uma moto. Mas depois, meu irmão, quando você vai chegar na chuva, chega em casa molhado, você fala, você queria ligar no carro. Aí Deus dá no carro, mas não tem ar condicionado. E você vai suar na hora. E vai lá, daqui a pouco você quer só um carro, você quer um carro com ar. E é tão bom quando as coisas melhoram. Mas eu sinto muito dizer, Deus ainda não mudou esse método. Nós precisamos orar. Não existe vitória na nossa vida sem oração. Uma vez, perguntado ao pregador, o que é mais importante? A leitura da Bíblia ou a oração? Ele disse,
Pergunta para o passarinho: qual é a raça que ele gosta mais, da direita ou da esquerda? Qual que ele vem de porta, da direita ou da esquerda? Uma não manda ser a outra. Alguém que só ora e não lê a Bíblia, ele vira um débil mental. Alguém que só lê a Bíblia e não ora, ele vira um arrogante. Pedro jamais queria encontrar Cornélio. Cornélio era um cara imundo. Ele era um santo. Só que eu não longe de querer fazer comparação dele com Cornélio. Mas a Bíblia contando a história de Cornélio, se não fosse o fato de Pedro ter sido aceitado a Jesus e ter batizado no Espírito Santo, Cornélio era mais grande que ele. Como que não conhecia Jesus? Dava esmola todo dia, orava 3 vezes ao dia. Meu irmão, eu não vou nem perguntar quem foi que orou hoje. Quanto mais 3 vezes ao dia. Eu não quero constranger ele. Não é esse o objetivo. 3 vezes ao dia, um homem que não era crente orava 3 vezes ao dia. Esse homem orou de tal forma que incomodou o coração dele. Deus mandou um anjo lá falar com ele. Mandou um anjo falar com ele. Por quê? Porque ele estava orando. Deus quer falar com você. Mas Deus fala comigo na palavra quando o pastor prega. É verdade. Mas se você não estiver orando, você não vai entender que foi Deus que falou com você. Às vezes o pastor fala assim: Senhor, mas eu já ensinei sobre isso. Por que eles estão caindo nisso? Eu estudei na quarta-feira, quarta-feira estava aqui, eu ensinei. Só que se o outro lado não estiver orando, a Bíblia diz que Cornélio estava orando. E Pedro estava orando. Existe uma grande conexão quando as duas partes estão orando. Buscar o Senhor assim para achar, invocar e constar terra. Eu estou encerrando. Nosso líder, irmão Hélio, criou, Deus colocou no coração dele um projeto. Do dia 8 ao dia 28, 21 dias de oração, jejum, 7 minutos, 7 minutos de oração e 7 minutos da palavra de Deus. 7 minutos. Não é 1 hora, não é 7 horas. 7 minutos de oração e 7 minutos da palavra de Deus. E eu não vou perguntar quem é que está fazendo. Porque o motivo não é constrangido. Nós temos dificuldade de orar 7 minutos. Enquanto a partida existe o Cornélio. Existe um Cornélio que começou dia 25 de agosto, uma live de oração e jejum. E essa semana ele bateu 1 milhão de pessoas orando com ele e consagrando a vida com ele. Um Cornélio. Tem um Cornélio. Ontem eu fui visitar uma pessoa e a pessoa falou assim: eu não estou aguentando em casa. Por quê? A minha mulher está acordando 4 da manhã, você acredita, para orar junto com o pai, que está com uma mãe junto desde o dia 25 de agosto e não para de orar. E não para de orar. Você sabe o que vai fazer? O Senhor vai visitar ela. Porque o Senhor
sempre vai visitar quem está orando. Se você não orar, o Senhor visita ele primeiro que você, primeiro do que eu. Porque o Senhor sempre vai dar atenção para quem está orando. Orando, oh, se coloque de pé. Existe uma avalanche de críticas e de pessoas tentando derrubar. Já derrubou a rede social dele, chama Frei Gilson. Deus vai levar alguém até ele para ele entender completamente a palavra. A nossa campanha é que até o dia 28 vai ter uma vigília. E cada um de nós que estamos nessa campanha de oração vai levar mais uma pessoa para Cristo. Mas nós também precisamos estar atentos para quando o Senhor mandar buscar os Cornélios. Tem um monte de Cornélios às 4 da manhã, acordando os crentes, incomodando o sono dos crentes, porque muitos de nós paramos de orar. Mas essa noite é uma noite que o Senhor te desperta para voltar de novo ao primeiro amor e voltar a botar o joelho no chão também às 4 da manhã para falar com Deus dos céus. Senhor, aqui está a tua palavra, aqui está a tua igreja, a tua noiva. Foi com temor e tremor que entreguei a tua mensagem essa noite. E que cada um de nós, ó Deus, aqueles que ainda não estiver levantando às 4 da manhã para orar, que possa ser despertado pelo teu Espírito, porque há um senso de urgência em nosso meio, e o Senhor só trará resposta para aqueles que estiverem orando. Senhor, te louvamos, te bendizemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, chegando de novo, está pé. Nós gostaríamos de ensinar esse culto, agradecendo a Deus por tudo quanto nós ouvimos. A aula maravilhosa que a gente fez. Glória a Deus, Senhor. Vamos sempre agradecer isso, porque nós conversamos. Isso é também os primeiros, nós queremos avisar os irmãos, amanhã pelo menos na nossa escola bíblica, nós falamos muito bom, estamos encerrando o mês do mestre, já iremos para o segundo mês, você vem para poder aceitar a palavra do Senhor, nossa igreja, nossos jovens, nossas irmãs, nossos irmãos, todos esses esforços obreiros, para estar aqui depois dos seus cultos, com o coração na presença do Senhor. Nos leve, nos abençoe. Nossa mãe, nos abençoe, a família, em nome de Jesus. Eu vou sua mão para o céu e diz: minha querida Nogueira Paz. Deus te abençoe. Por salvação, milagres e maravilhas. Que eu vou dizer,